Cara, Tudo bem? graças a Deus. E você? Tudo ótimo também. Ah, que bom, que bom. Prazer estar contigo aqui nessa live, viu? Ai, Lucas, eu te agradeço demais porque tem umas coisas assim que a gente fica em dúvida querendo te perguntar, né? Aí, obrigada pelo seu tempo, dividir com a gente aqui um Só um pouquinho do minutinho, que Lara. Vou demorar tá. meia hora. Pode deixar. Eu queria começar te perguntando como é que tá a rotina da Câmara aí, como é que vocês estão fazendo, o que que tá em pauta, o que que vocês estão mais discutindo hoje em dia? Uhum. Então, a gente está em sessões remotas, né? Sessões online. E Uhum. quem gosta de política talvez possa, né? Sempre, obviamente, mas agora passa via Zoom, né? Nós estamos lá com o nosso Zoom. Hoje mesmo começa às 14 horas a nossa sessão e normalmente está indo aí até umas 10, 11 horas da noite. E a maioria dos projetos que estão sendo votados vai de encontro à necessidade de momento da nação brasileira, que é o combate ao coronavírus, programas de prevenção, ajustes legais que precisam ser feitos, muitas medidas provisórias que precisam ser votadas e por aí vai. Então nós estamos aí nessa missão lá no Congresso Nacional. Por exemplo, muita gente está vendo nos jornais a questão aí do Corona Voucher, né, que é os R$ 600 que as pessoas estão recebendo, né, os informais, os MEIs, as pessoas também que contribuem individualmente com a Previdência, que tem uma renda per capita familiar de até meio salário ou uma renda total de até 3 salários. Isso tudo foi aprovado no Congresso Nacional, né? Então, é a típica coisa que nós estamos votando lá nesses dias. Uhum, bacana. E uma coisa que, assim, é uma curiosidade minha, como é que tá a divisão lá dentro na questão do isolamento vertical versus isolamento horizontal? Acaba que nas sessões isso não é discutido, né? Aham, Porque a gente discute, a gente se atém à pauta, né? E isso não é uma decisão do Congresso Nacional, né? O Congresso, cada parlamentar pode ter aí a sua opinião, né? A sua visão. Eu já tenho manifestado a minha visão já há algum tempo nas minhas redes sociais, a gente pode entrar nisso, mas lá acaba que depende muito do estado que a pessoa da posição também partidária e por aí vai. A gente não teve nenhuma discussão mais, digamos, profunda desse assunto, mesmo porque a decisão, de novo, né, é do prefeito em especial, orientado pelo governador, né, conforme o julgamento supremo há poucos dias atrás, dando essa autonomia para os estados e municípios. uhum. Eu particularmente, eu tô muito preocupada com a crise econômica que vai suceder o coronavírus, né? Eu acho que você também, pelo que eu tenho acompanhado nas suas redes sociais, isso é uma coisa que, de verdade, me angustia, para ser bem sincera, porque o desemprego vai aumentar muito aqui no Brasil, né? Verdade. Para quem não sabe, Lara, a gente tem no Brasil um número muito triste de quase 12 milhões de desempregados, né? Agora, um número que pouca gente sabe é que nós temos mais 7 milhões desalentados. O que é desalentados? Desalentado é a pessoa que está desempregada e já desistiu de procurar emprego. Ela já não está nem aí, né? Não está nem aí. Muitos jovens são desalentados, pessoas mais velhas são desalentadas, né? Ou seja, a gente soma esses dois números, 12 milhões de empregados mais 7 milhões de desalentados, nós já tínhamos, antes do coronavírus, 19 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, o que é um número assustador. Tá? E agora, com essa questão toda nova, eu estou muito preocupado com a questão econômica, porque eu estou vendo muita gente sendo demitida, muita gente tendo queda de renda. Isso tem um altíssimo impacto na economia brasileira. Teve um estudo do ano passado
que fala que a cada ponto percentual de queda de PIB, nós também temos mais mortes, também temos mais problemas de saúde, também temos mais problemas psicológicos, também temos mais problemas familiares, ou seja, todo um problema social ele se instaura em função do baque econômico que nós estamos sofrendo, né? Então, isso sem contar o empobrecimento e o crescimento da pobreza. Um estudo muito triste, mas interessante, do Banco Mundial, que eu até postei nas redes sociais nessa semana, o crescimento da pobreza, da linha da pobreza nos países da América Latina, em especial no Brasil, se o PIB previsto pelo FMI na semana passada foi de fato confirmado. O FMI previu uma queda de PIB de 5% negativo, e aí o Banco Mundial pegou esse número e fez uma linha de crescimento da pobreza, da extrema pobreza. E aí a gente pode chegar a quase 24% da população brasileira vivendo na linha da pobreza, que é 5 dólares e 80 centos per capita por dia, o que dá em reais mais ou menos R$ 900 por mês, um pouquinho menos do salário mínimo. É, de fato, muito pouco. Uhum. E esse impacto econômico que vai ter no país, igual você falou, o impacto social vai ser muito grande, porque as pessoas vão ficando mais angustiadas, porque elas não vão ter como prover para a família delas e tudo mais. Então, eu queria conversar um pouco com você sobre essa questão da saúde mental, sabe? Como que a pessoa pode conseguir, assim, realmente se manter fortalecida, né, para ir atrás, porque vai ser muito difícil para todo mundo. Verdade. A gente tem eu não tenho dados, digamos, confirmados, né? Mas a gente vê na imprensa, conversando com um com o outro, um crescimento, por exemplo, de violência doméstica. Tem países onde o coronavírus já está há mais tempo, que relatam crescimento de divórcio, de separação, também de violência doméstica, até de autoextermínio, porque é uma situação que nós não estamos preparados para enfrentá-la, né? E até saiu no jornal, acho que terça-feira, eu postei também nas redes sociais, atenção com a saúde mental durante o tempo de quarentena. A maioria das pessoas estão em casa, ou fazendo home office, ou estão tendo um forte impacto financeiro, ainda que estejam trabalhando, né? Toda uma situação. Então, assim, eu tenho dado, não sou médico, é importante falar isso, não sou médico, não sou especialista da área, não sou de forma alguma nenhum tipo de doutor no assunto, só milito nessa causa da vida, da saúde mental, e acho que a pessoa, primeiro, manter uma rotina, ainda que dentro de casa, né? Pessoa que começa a acordar muito tarde, dormir muito tarde, passar a madrugada acordado, passar o dia dormindo, começa a almoçar 4 horas da tarde, começa a jantar 2 da manhã. Isso mexe, né? Isso mexe, isso afeta muito a emoção, e pode se tornar um problema. Uma segunda dica é parar de ver a vida com os olhos negativos e preferir abrir a janela com os olhos positivos, né? Ser grato, agradecer pelo que eu tenho hoje e não pelo que eu não tenho hoje. Agradecer por quem está comigo hoje e não por aquelas pessoas que eu gostaria de estar com elas hoje, né? Agradecer, acho que esse sentimento de gratidão ele tem que crescer dentro de nós para que nós não sejamos acometidos de um mal-estar, de algo que de alguma forma possa nos prejudicar, né? E também um ato que eu tenho incentivado muitas pessoas é exercermos a nossa generosidade, né? Talvez alguém que esteja nos assistindo fale, o que é isso? Poxa, não tem ninguém tão rico que seja que não precise de nada. E também não exista ninguém tão pobre que seja que não possa dar nada, né? A gente pode dar um sorriso, a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode
incentivar alguma coisa, a gente pode mandar uma lembrança. Semana passada eu dizia isso exatamente numa live com outra pessoa, e aí abriu aqui na minha sala, no meu escritório aqui em Betim, uma pessoa que me trouxe um pequeno post-it, né? Não está aqui mais na minha sala, um post-it como esse aqui, ó, escrito assim: tenha um bom dia e bom trabalho. Isso faz toda a diferença. Eu pedi? Não. Esperava? Também não, né? Mas praticando atos de generosidade muda a nossa visão de mundo, porque muitas vezes nós esperamos que alguém nos ajude, nós esperamos que alguém olhe por nós, nós esperamos que alguém nos ligue, nós esperamos que alguém nos mande uma mensagem, sendo que deve ser exatamente o contrário. Nós precisamos mandar mensagem, nós precisamos ligar para as pessoas, nós precisamos entregar esses pequenos bilhetes, nós precisamos ser generosos. E isso faz muita diferença quando se trata de saúde mental. E aí, para concluir também essa minha participação aqui sobre esse assunto, né, e você pode perguntar mais coisas, alguém pode perguntar também, eu acho que saúde mental, todos nós podemos ficar atentos a sintomas das pessoas que estão ao nosso redor. Nossa família, por exemplo, né? A pessoa que está em casa, está em quarentena, está em família. Eu estou com a minha família, estou com a minha esposa, estou com meu filho. A gente está ficando na casa, a família toda, meus pais, meus irmãos, e nós podemos ficar atentos no comportamento um do outro, né? E qualquer divergência de comportamento, qualquer mudança brusca de comportamento, né? Qualquer mudança brusca de hábito, de rotina, é importante ficar atento, é importante conversar, é importante abordar o assunto, porque às vezes a pessoa de fato está entrando num buraco dentro dela mesma, né? Maior do que esse buraco que nós estamos vivendo nesse mundo de coronavírus, questões econômicas, crises políticas e por aí vai. A pessoa tem uma angústia, tem um buraco dentro dela mesma. E ela precisa de conversar sobre esse assunto com alguém para que esse buraco seja restaurado, né? E seja suprido, para que ela esteja bem com ela mesma e consiga olhar o mundo com outros olhos. Uma coisa que me ajudou muito foi parar de ficar vendo tanto jornal, porque a mídia parece que gosta do horror, né? Ela gosta do caos. Então, é muita notícia negativa o tempo inteiro. A gente não vê notícia positiva. Então, uma coisa que me ajudou muito, tipo assim, é lógico que eu me mantenho informada, só que ficar o tempo inteiro com o jornal ligado, escutando notícia ruim, me ajudou, porque eu tava ficando muito angustiada. É justamente isso que você falou. Você começa a mudar a sua rotina, eu não conseguia focar no trabalho durante o dia, é, ia almoçar à tarde, não conseguia dormir cedo. Então, a gente realmente a gente tem que cuidar muito da nossa cabeça, porque é o que vai ser mais atingido nessa crise, no final das contas. Verdade. E uma coisa que você falou, eu li outro dia no Instagram da sua prima, da Nath Vasconcelos, que quem doa é quem mais tem que agradecer, porque tem o que doar, entendeu? Não é a pessoa que recebe, é quem doa tem que ser mais grato justamente por ter aquilo para doar, sabe? E é muito bacana que eu tô vendo muitas, muitas correntes de doação, sabe? Na Monte Bravo, que é o meu escritório, a gente está fazendo uma campanha de doação muito grande. A XP também está fazendo. Eu tô vendo várias pessoas arrecadando dinheiro para comprar alimento, porque realmente está faltando o básico, que é a alimentação, né? Então, isso aí que você falou faz muito sentido, e isso de prestar atenção em quem está ao seu redor. Porque a gente tem que cuidar dos nossos e aproveitar que a gente está em casa para a gente valorizar coisas que às vezes a gente não dava tanto valor. Por exemplo, há quanto tempo não almoçava a família toda junta numa quarta-feira? Entendeu? Então, tipo assim, às Verdade. vezes a gente tá passando por esse período, a gente tem que tirar lições positivas para nossa vida, a gente tem que repensar alguns hábitos que a gente estava tendo, a gente tem que repensar tudo, na verdade, desde o do consumo de, da vida mesmo. Será que o trabalho é tão importante ou será que a família é mais importante, entendeu? Eu tenho pensado muito sobre isso. A gente tem
o mundo vai ser completamente diferente, né? Já está sendo, na verdade, e acho que a gente precisa repensar. Essa é uma excelente oportunidade de repensarmos o nosso trato com as pessoas, né? Uma relação de respeito, de perdão, de confiança, né? Porque isso são os valores que nos movem, né? E numa vida tão corrida, tão agitada, de trânsito, de muito trabalho, sai cedo, chega tarde, muitas vezes os nossos relacionamentos dentro de casa são os primeiros a serem, de alguma forma, prejudicados por essa vida corrida que hoje a grande maioria de nós tem, né? E aí as relações estão ficando frágeis, a família vai se enfraquecendo, as amizades vão ficando supérfluas, né? E o tempo voa. E quando chega no final do ano, a gente fala assim, poxa, não fiz nada, né? Talvez esse seja um momento muito especial para repensarmos a forma com que tratamos a nossa família, em especial os da nossa casa, né? Com mais respeito, com mais perdão, com mais amor, valorizando mais uns aos outros. Isso talvez seja o maior aprendizado que eu esteja tendo, e acredito que muitas pessoas também estejam tendo durante esse tempo de quarentena. Lucas, uma coisa também que eu tô aprendendo muito é que é a deixar as coisas nas mãos de Deus, né? Porque no início do ano a gente faz um milhão de planos, né? Não, esse ano nossa, vou pra Lua nesse ano, né? Só que aí Deus fala, calma, não era isso que eu tinha planejado pra você. Entendeu? Então, é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, porque eu sempre quis, assim, minha vida toda planejadinha. Não, tal dia vai acontecer tal coisa, ano que vem vai acontecer tal coisa. E eu tô vendo que, na verdade, a gente é muito inocente de achar que a gente tem algum, algum poder, assim, sabe, de comandar, porque, na verdade, está tudo nas mãos de Deus, né? Verdade. Acho que eu tenho três aprendizados fortes aí relacionados à fé nesse período. Primeiro, que apesar de estarmos vivendo o que estamos vivendo, Deus continua sendo Deus, né? E mais do que nunca, a nossa confiança precisa estar nele, né? Há um episódio na Bíblia que Jesus estava no barco, as ondas estavam grandes, a tempestade vinha, o vento forte, os discípulos achavam que eles iam se afogar, iam naufragar, o barco ia virar, mas Jesus estava presente e aquietou isso tudo, né? Deus continua presente, né? Jesus continua presente e nós precisamos mais do que nunca retomar a nossa fé e a nossa confiança nele. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos protege, ainda que nós estejamos no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, essa, essa confiança, né? Segundo, o entendimento do tempo, né? O tempo sempre é um dilema da vida humana. A gente quer viver mais, a gente quer dormir menos, a gente quer fazer mais coisa, né? E a gente, como você disse, a gente faz muitos planos para o ano, a gente faz alvos para o ano. Eu sou uma das pessoas que conheço que mais incentiva as outras a fazerem seus alvos, a escreverem seus alvos. Eu escrevo os meus alvos há pelo menos 10 anos. E quando a gente escreve os alvos, a gente começa o ano todo animado e tudo, e de repente a gente é cometido por essa onda, essa situação, e aí a gente vê que os nossos alvos, eles talvez comecem a ficar distantes, talvez a gente tem que reprogramar eles, talvez a gente tem que repensar eles, talvez a gente tem que adiar eles, mas mesmo assim, Deus continua dono do tempo, né? Alguém me disse assim outro dia, achei muito engraçado lá, ó, em 2020 não pode ter aniversário. Congela tudo, ninguém fica mais velho, ninguém comemora aniversário, que aí, pelo menos, né? Já que não pode comemorar, então também não vou ficar mais velho, né? Então, Deus é o dono do tempo, né? Ele tem a agenda nas mãos dele, né? E apesar de estarmos vivendo isso tudo, Deus ainda continua
controlando o tempo. E por último, uma análise nossa, eu comigo mesmo, né? Tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente trabalhando, muita gente feliz, muita gente de bem com a vida, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, não tem um propósito de vida, né? Falta um propósito de vida. Lá no fundo existe talvez uma angústia, lá no fundo existe talvez um buraco que ninguém consegue preencher. Lá no fundo talvez existe uma sensação de vazio, né? Que a gente busca preencher na bebida, a gente busca preencher no dinheiro, a gente busca preencher conhecendo muita gente, a gente busca preencher viajando demais. E aí chega esse tempo onde a gente não pode ver as pessoas, a gente não pode viajar, onde é bem provável que o salário de ninguém aumente, aliás, que diminua, que a gente não pode se exercitar, que a gente não pode buscar as atividades físicas, né, que liberam hormônios de boa sensação. E aí bate, a gente encara esse grande vazio que é a falta de propósito. E nesse propósito é um tempo para a gente buscar em Deus, né? Só Deus tem propósito para as nossas vidas, só Deus pode preencher o buraco das nossas almas, só Deus pode, de alguma forma, preencher o nosso coração. Então, se tem 3 aprendizados que eu tenho aprendido nesse tempo, é esse, né? Confiarmos em Deus, Deus está no controle do tempo e buscarmos nele propósito de vida. Acho que isso, de alguma forma, demonstra bem como que eu tenho visto esse tempo de quarentena da perspectiva mais ampla, né? Nem só saúde, só economia e tal, mas algo mais meu com Deus, né? Muita gente correndo atrás do Wi-Fi, muita gente correndo atrás de carregador de celular e tudo mais, mas que a gente esteja também com o Wi-Fi com os céus ligados, né? Conectado com os céus, né? Confiando em Deus, sabendo que Ele é o Senhor do tempo e possamos buscar nele propósito para as nossas vidas. E eu queria te perguntar, assim, coisas que você faz, vamos supor, diariamente ou semanalmente, para se conectar mais consigo mesmo, se conectar mais com Deus, com a sua família, assim, boas práticas para gente fazer. Ah, bom, vou citar assim, sei lá, 3 ou 4, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses e meu segundo filho vai nascer agora em maio. Então, normalmente, o Arthur acorda bem cedinho, normalmente eu fico com ele nessa primeira parte da manhã ali de 6h30 às 8, 8h30 da manhã. A gente tenta ter um tempo de bastante qualidade nesse período bem cedinho da manhã, porque o restante do dia normalmente eu estou trabalhando e ele dorme cedo, então a gente acaba aproveitando com ele quase nada à noite. Então, para quem tem filho, né, acho que vale a pena você dedicar um tempo intencional, né, intenso e intencional aí com os seus filhos. Segundo, eu gosto muito de ler, né, eu sempre carrego comigo os meus livros, estão aqui, ó. Eu estou lendo 2 livros nesse momento. Eu estou lendo um devocional diário, que é esse aqui, ó, Sabedoria Viva. Então, todo dia eu venho aqui e leio apenas uma página, ao que alimenta, ao que eu medito, oro em cima disso, eu medito em cima disso, né? Ele pega um versículo da Bíblia e trabalha esse versículo, que eu gosto bastante desse modelo. E estou lendo um livro também, que é esse livro, que é um comentário da carta de 1 Pedro, a carta bíblica de 1 Pedro, que chama Com os pés no vale, mas com o coração nos céus. Acho que expressa bem aí o tempo que nós estamos vivendo, né? Então, gosto bastante de ler e sugiro aí também a leitura para a turma toda, né? E também, acho que comentei isso aqui agora há pouco, né? Alguém comentou aqui cultos familiares, a gente faz também os cultos familiares, vale, sem dúvida, né? Vale demais os cultos familiares, mas mais do que isso, as relações familiares, né? O culto familiar, ele restaura as relações familiares. Tem que ter muita atenção a isso, né? Acho que vale a pena.
Tirando isso também, eu prometi que eu moro num prédio, eu prometi que eu ia subir todo dia uma ou duas vezes nas escadarias do meu prédio até o meu andar, que eu moro no 12º andar, mas eu fiz isso só uma ou duas vezes, não consegui dar sequência, né? Essa quarentena acho que tá difícil, viu? O que eu tenho de gente fit aqui, amigo meu, minha prima mesmo, ela até falou, ó, tá fazendo exercício? Aham, exercício só de mastigar, né? Não tá fácil, não tá fácil, né? Então tem muita coisa boa que a gente pode fazer também. Eu também, ser fit eu não tô conseguindo, não. A alimentação até que tá mais fácil, né? Porque não tô comendo na rua, então já ajuda bastante, né? Comer em casa, comida mais saudável. Mas exercício Verdade. físico fazendo zero, assim. E ler é uma coisa que eu também amo, me ajuda muito. Atualmente eu tô lendo o livro do Guilherme Benchimol, é muito bom, recomendo bastante. Eu também tem muitos cursos online grátis que a gente está tendo, né? Verdade. Tem muita gente disponibilizando muito material grátis, então isso aí é uma coisa que eu tô acompanhando bastante as pessoas que têm feito isso. Não tenho tempo de fazer tudo, óbvio, mas eu acho que vale muito a pena as pessoas pesquisarem, né, assuntos de interesse e verem se não tem curso grátis, aproveitar esse tempo que está muita gente oferecendo, né? E se especializar para quando tudo voltar ao normal, que eu não sei qual vai ser o normal, mas enfim, quando a situação se normalizar, já sair na frente, né? Verdade, verdade. Acho que eu tenho dito que é como se todos nós estivéssemos na chamada corrida da vida, alguns de Ferrari, outros de Velotrol, outros de bicicleta, outros de qualquer carro, né? Não interessa o carro, mas fato é que o coronavírus nos fez todos realizarmos um pit stop inesperado, né? E nesse pit stop, lá, tem três grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são as pessoas que olham especificamente para o relógio, reclamando do tempo. Quando eu vou voltar a correr? Quando eu vou voltar a trabalhar? Quando eu vou poder voltar a viajar? Quando eu vou voltar a fazer minhas coisas? Quando eu vou poder? Quando a vida volta ao normal? Né? As pessoas ficam olhando para o relógio e reclamando do tempo. O segundo grupo de pessoas é o grupo, já que eu estou aqui no pit stop, eu vou sair do carro e vou ir para o camarim. Né? O camarim tem comida, o camarim tem um sofá, o camarim tem Netflix, o camarim fica lá, né? Fazendo o quê? Fazendo nada, fica vendo série atrás de série atrás de série, comendo pipoca, guaraná, Coca-Cola e chocolate, e fica lá, né? Alienado da vida, sem se planejar, sem se preparar. E quando a corrida voltar, a pessoa vai perder o foco, vai perder a disciplina, vai perder o ritmo. Né? Agora, o terceiro grupo está aproveitando esse grande pit stop para encher o tanque do carro, para melhorar o motor, para conferir a suspensão do carro, para melhorar de alguma forma o seu veículo, né? Para se capacitar. Né? Quando a corrida voltar, estarão muito mais bem preparados, muito mais valorosos, muito mais virtuosos, muito mais capacitados para empreender nesse novo mundo que nós estaremos. Né? Assim como as guerras marcaram o século XX, essa pandemia marca, sem dúvida, o século XXI. E as pessoas que forem capazes de, nesse pit stop, se prepararem como indivíduos, prepararem suas mentes, as suas emoções, não é? Se conectarem com pessoas certas, certamente estarão preparados para empreender. Por que eu uso essa palavra empreender? Não é para a pessoa abrir o seu próprio negócio, ainda que ela possa abrir o próprio negócio, e eu incentivo muito isso. Empreender é você construir o seu futuro. Né? E as pessoas que se prepararem poderão construir o seu futuro, seja na iniciativa privada, seja na família, seja, né, nas suas atividades. As pessoas estarão dispostas, né, estarão perseverantes, terão resilientes, terão se preparado nesse tempo aí de pandemia da melhor forma possível. Nossa, sensacional. Tipo assim, parece que resumiu tudo, assim, né? Eu tava precisando ouvir isso. Eu acho que mais gente aqui na live também. Muito obrigada, Lucas. Eu já vou encerrar a nossa live aqui. Eu queria te agradecer muito o seu tempo, você passar essa sabedoria para a gente, sabe? Eu te
Tchatcha, eu te falei várias vezes que eu te admiro muito. Eu fico muito feliz por a gente ter uma representação tão boa assim na Câmara. Obrigado por tudo que você tem feito pelo nosso país. Obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente aqui nessa live. E espero contar com você mais vezes aí pra gente ajudar mais as pessoas. Ah, pode contar, né? Parabéns pelo seu trabalho, né? Você é uma jovem espetacular, né? De muito futuro brilhante, né? De muito trabalho. Deus continue te abençoando muito, te dê muita sabedoria e que você continue também abençoando tantas pessoas que Deus tem te permitido tocar, né? Estou vendo aqui o Tiago Alave, Deus te abençoe, o Tiago, Carol também, família tão linda, Carol, Sofia, dando um abraço para os pais, né? E que nós jovens possamos de fato assumir nosso compromisso, né? Nosso compromisso mais do que com nós mesmos, né? Mas com o nosso próximo, com o nosso país, com o futuro da nossa nação, né? O futuro do Brasil depende da juventude, né? Em É assumir isso aí. compromisso e sermos pessoas melhores. Então, parabéns pelo seu trabalho, Lara. Deus abençoe a Obrigada, sua vida. Lucas. Amém. Conte Amém. comigo, viu? E Deus te abençoe. Um abraço. Amém. Um abraço. Tchau.